Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o treinamento e o desenvolvimento dos servidores, mesmo durante esse período de teletrabalho, devido à quarentena do coronavírus. Eu acredito que esse é um tema bem importante e eu nem sei se grande parte dos gestores estavam pensando com relação a isso, né? Foi todo mundo meio que pego de surpresa e vamos começar a fazer o trabalho de casa e cada um tendo que se organizar, seja, né, o gestor, seja os funcionários, e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que as pessoas ainda nem perceberam que uma das tarefas do gestor público, que é o desenvolvimento e o treinamento da equipe, ela continua sendo necessária, mesmo nessa época de teletrabalho, de trabalho à distância. E por que isso é importante? Bom, existem algumas tarefas, alguns treinamentos que só o gestor consegue passar para os seus funcionários. Ou outros colegas que têm um pouco mais de experiência conseguem passar para os seus funcionários. E isso continua sendo importante e até mais nesse período de teletrabalho, porque é uma dinâmica diferente de trabalho e as pessoas que continuam tendo dúvidas, elas continuam não sabendo fazer algumas tarefas. E se o gestor não ensinar isso, não treinar a sua equipe, algumas tarefas não vão ser desenvolvidas, ou se elas forem desenvolvidas, não vão ser desenvolvidas a contento. E é claro que muita gente já percebeu que esse período é um bom período para as pessoas aprenderem, procurarem cursos, se desenvolverem, e isso está acontecendo. Por exemplo, no órgão que eu trabalho, a gente tem uma escola lá que é responsável por fazer cursos voltados para a nossa área, voltados para a nossa necessidade. E normalmente, né, com o mundo normal, na situação anterior, haviam cursos oferecidos no formato presencial, alguns cursos fornecidos no formato online, e depois, com o início da quarentena, os cursos presenciais foram interrompidos e só os cursos online foram mantidos e até mesmo intensificados. Eu acabei participando de um curso na semana passada, até foi um formato diferente, eu nunca tinha participado deles. Eu acho que diante dessa necessidade eles também estão procurando outras alternativas. E aí é importante que a própria organização tenha essa consciência de que, opa, tá todo mundo em casa, mas a gente precisa continuar o processo de formação deles. Isso é super importante. Tem órgãos que vão ter escolas, como é o caso da minha, tem outros que não, e vão procurar parcerias, convênios, para que os funcionários continuem pensando no seu desenvolvimento profissional. E tem servidores que já estão indo por conta e estão procurando outros cursos, aproveitando que de alguma forma ele teria um tempo a ganhar fazendo esse teletrabalho e está procurando cursos a fazer à distância, mas isso acaba sendo o interesse dele, ele vai procurando cursos fora. Eu mesmo estudo bastante de manhã, mas eu já tenho esse hábito, adoro o ensino à distância, tanto como professora, como aluna, já há muitos anos que eu estudo online e para mim tá tudo na mesma. Na verdade, eu tô até adorando que eu tô podendo estudar mais nesse período. Aproveitar esse período como um período para me desenvolver. E perfeito. Só que o ensinamento que o gestor passa para os seus funcionários, o treinamento que o gestor faz com os seus funcionários, ele não é substituído por nenhum desses dois cursos. Nem pelo que, caso a organização forneça, ou por um curso que esse funcionário for procurar em uma organização externa. Porque eu estou falando de um treinamento que às vezes a gente nem percebe porque ele é automático, né? No dia a dia o gestor já faz isso. Mas ele continua sendo importante nesse período. Então, por exemplo, digamos que o gestor, o gestor tem como uma de suas responsabilidades treinar a sua equipe. Seja, por exemplo, para desenvolver o trabalho da forma como ele entende que seja correto, né? Então, o gestor, tendo esse conhecimento de como funcionam os procedimentos, como é que deve ser feito, o gestor faz o treinamento da sua equipe.
E esse treinamento não é um dia e acabou, ele é contínuo. E, claro, quando você está presencialmente com a pessoa, fica mais fácil, às vezes você faz e você nem percebe. Só que agora, como você está à distância, é muito mais importante que você fique atento a essa necessidade de você continuar treinando os seus funcionários, de você continuar desenvolvendo os seus funcionários. E existem várias formas de fazer, tá? Quando você percebe que isso continua sendo importante e se bobear até mais, porque você não está tão próximo dele, se você deixar de fazer isso, com o tempo, ou seu funcionário não vai produzir o que você está esperando, porque ele não sabe, né? Ou ele não vai fazer, ou ele vai fazer de uma forma errada. Então você precisa continuar fazendo. Como é que a gente pode fazer, Renata? De várias formas. Você pode usar o WhatsApp para continuar o treinamento com seus funcionários? Pode. Super simples, fácil, isso que é o que a gente já costuma fazendo, a gente já costuma fazer, então eu posso manter um treinamento, nem sai com essa carinha de treinamento, mas ele é um treinamento, tá? Então, por exemplo, lá ou na minha equipe, o que eu trabalho, isso vale para todo mundo, né? Porque sempre tem dentro da equipe pessoas que têm mais conhecimento e pessoas que têm menos conhecimento. Não significa que só o gestor que faz o treinamento, pessoas que já têm um conhecimento maior, pode participar ativamente desse treinamento, até mesmo ficar responsáveis. Eu mesma, dentro da minha equipe, como eu já tenho um pouco mais, eu já sou uma das mais antigas, não sou a mais antiga, mas eu já sou uma das mais antigas da equipe, mas de tribunal eu também já sou uma das mais antigas ali da minha equipe, então eu tenho bastante conhecimento e eu atuo ativamente no treinamento do pessoal da minha equipe. E tem coisas que eu faço ou que são relacionadas à minha atividade que eu também faço questão sempre de estar ensinando as pessoas, porque quanto mais pessoas souberem o que eu faço, mais livre eu fico, né? Eu até vou dizer assim, por curiosidade, antes de entrar no serviço público, eu trabalhava numa multinacional e a minha gestora na época, ela falava que ela tinha necessidade de passar tudo que ela sabia, porque ela queria ter o direito de morrer. Porque se ela não passasse alguma coisa que só ela soubesse, ela perderia esse direito. Então ela fazia questão de passar tudo que ela sabia. E isso, de alguma forma, ficou meio que dentro de mim. E aí tudo que eu sei ali no meu ambiente de trabalho, eu preciso passar, eu preciso treinar. Eu tô todo dia tentando ensinar alguém a fazer alguma coisa. E aí, durante o dia, as pessoas estão com alguma dúvida, elas passam o WhatsApp perguntando, eu já tento passar todo o treinamento que eu posso, de ensiná-la a fazer determinada atividade, por quê, e como, e os resultados. Eu utilizando o próprio WhatsApp, eu consigo passar bastante informação, para que a pessoa aprenda a fazer aquela determinada atividade. Simples até, mas você faz por WhatsApp, é só coisinha simples. Simples, dá para fazer muito bem por WhatsApp. E se é alguma coisa que eu preciso falar mais, eu ainda gravo o áudio, porque fica muito mais fácil do que ficar digitando. Né? Isso mesmo, colocando o WhatsApp no computador, pelo menos você digita com o teclado, você fica mais confortável do que você ficar no celular. Mas se você precisa de uma coisa mais complicadinha, você liga o áudio do WhatsApp e grava aquela explicação. Isso é uma forma de continuar o treinamento, tá? Para tarefas mais simples. E aí, tem tarefas mais complexas? Tem. E aí, então, como é que eu faço para fazer um treinamento com a minha equipe, com um determinado funcionário que está precisando de um acompanhamento maior, à distância? E será que eu não posso esperar, né, passar a quarentena para fazer esse treinamento? E eu vou trazer uma experiência minha pessoal. Antes de acontecer tudo isso com a quarentena, eu estava conversando com um colega. Ele trabalha comigo no órgão, mas ele não faz parte da minha equipe, ele é de uma outra equipe. E ele tem uma deficiência, ele é deficiente visual, e ele está tendo dificuldade no local onde ele trabalha porque ele não está mais conseguindo se desenvolver, as pessoas não estão com muito tempo para ensinar ele a mexer no sistema, ele está se sentindo um pouco estagnado. E aí a gente já estava combinando para poder fazer o treinamento dele, e aí dentro daquela nossa realidade antes do vírus, eu estava me programando para poder ir 2 vezes por semana, 1 vez por semana no ambiente do trabalho dele para poder fazer o treinamento dele. E quanto tempo iria durar esse treinamento? Eu não sei.
né? Eu não sabia exatamente qual era a realidade dele e eu estava disposta a ir lá quantas vezes forem necessário, pelo tempo que fosse necessário para ensiná-lo a mexer melhor no sistema, vai aprender mais sobre né, o que seria o direito, não direito do trabalho, porque eu não sou formada em direito, mas as atividades dentro de uma vara do trabalho, isso eu consigo falar. E aí a gente tinha combinado de fazer o treinamento. Aí no primeiro dia, que seria do treinamento, seria justamente dia 18 de março, que a quarentena já tinha começado. Quarentena para nós, o teletrabalho forçado começou dia 16. E aí os planos precisaram ser alterados, não postergados. Falei, Dani, a gente vai ter que fazer uma outra forma de fazer o treinamento. E a gente viu algumas situações, quais são as ferramentas tecnológicas que a gente precisa fazer esse treinamento. E uma daquelas que a gente decidiu como utilizar para o treinamento é o Skype. Todo mundo hoje pode ter uma conta no Skype para poder conversar. Então a gente definiu que o Skype seria a nossa forma de manter os treinamentos em dia. Só que no caso do meu colega tem uma outra necessidade. Por quê? Ele precisa entrar no sistema e até por conta de um problema de acessibilidade, eu preciso ver a tela dele, para ver onde é que ele está, o que ele está fazendo, onde ele não está vendo que ele precisa entrar. Então eu preciso ver a tela dele. E aí, por isso que eu até falei, não, eu vou até você e eu fico com você. E aí agora a gente está à distância e eu preciso ver a tela dele. Então o que a gente fez? Isso, claro, ele foi atrás, que ele é muito mais esperto quando se fala de tecnologia. E aí ele falou, tem o sistema que vê tela, que é o TeamViewer, eu acho, que é o que a gente instalou. Ele falou, você pode colocar no seu computador, você vai ver a minha tela. E aí eu instalei e fizemos um teste, entramos um dia, fizemos teste do Skype, fizemos teste do TeamViewer, fizemos todos os testes e a gente começou a fazer o treinamento mesmo à distância. A gente faz 30 minutos de treinamento, eu conversando com ele, explicando algumas tarefas, e 30 minutos, às vezes demora um pouco mais, a gente entra no sistema juntos, quer dizer, ele entra e eu vou acompanhando ele, e eu vou ensinando ele a mexer no sistema. E nós estamos super distantes um do outro. E eu posso dizer, eu acho que essa forma que a gente encontrou, por conta até da quarentena, ela é muito mais eficiente do que se eu tivesse que ir todos os dias lá no prédio onde ele trabalha, presencialmente, e poder ajudá-lo a ensiná-lo, né? Ir até lá e fazer o treinamento dele. Tanto que eu até pedi permissão, eu falei, Dani, será que a gente pode gravar as nossas conversas? Porque eu acho que isso pode ajudar outros deficientes visuais. Porque às vezes eles têm a mesma dificuldade que você tem. Então, dentro dessa nova realidade, a gente encontrou uma forma de manter. Na verdade, a gente até acabou começando o treinamento dessa forma. E o dele é um pouco difícil, porque normalmente a gente não faz um treinamento dessa forma, de você precisar ver a tela do seu funcionário. Já estou até propondo um treinamento um pouco mais sofisticado. Mas o que eu estou querendo dizer é que você, por exemplo, se você tem um funcionário que está precisando de um acompanhamento um pouco maior, você pode chamar o funcionário para conversar por vídeo, seja por WhatsApp, seja por Skype, e aí você passa o treinamento que precisa. Eu não sei o que você precisa desenvolver no seu funcionário, só que você pode continuar fazendo isso, sim, nesse período de quarentena, e você deve fazer. Se você continuar o treinamento que você normalmente faria no trabalho presencial, você continua garantindo que o seu funcionário vai ter um bom desenvolvimento. Ele vai saber que você está interessado nele, né? Que você está motivado a desenvolvê-lo, que é importante, então ele vai ficar mais interessado em participar desses treinamentos. Você pode marcar o treinamento com seus funcionários, todos juntos, se for alguma coisa que você precisa passar para todos, ou você pode marcar na agenda como se você fosse presencialmente. Sei lá, todo dia, de segunda-feira, eu dou treinamento para a Renata. E chefe, pode continuar fazendo esse treinamento, só que agora é por Skype. Agora é por WhatsApp ou por outra ferramenta, não importa.
Ferramentas existem muitas hoje em dia. Nossa, tem muitas. Só não aprende e só não ensina quem não quer hoje em dia. Não precisam estar presencialmente. Então, esse vídeo que eu fiz é justamente para trazer essa ideia para você, gestor. A gente não sabe quanto tempo vai continuar dessa situação. E por conta disso, você não tem por que esperar até acabar a quarentena para retomar os treinamentos da sua equipe. Você pode fazer e você deve. Se você fizer agora, não esperar a situação voltar ao normal, se existe um normal, quando isso acabar, para retomar os treinamentos. Faça, treine, continue, sua equipe vai adorar. Você vai ver como os resultados vão ser positivos para você, para o seu funcionário e para a equipe. Tá? Esse era o recadinho de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero, caso você seja gestor, que você aceite minha sugestão de continuar o treinamento, ou caso você já estava fazendo o treinamento mesmo nessa situação, parabéns para você. Saiba que isso é alguma coisa muito importante. É isso, mais outras situações que a gente vai conversar, que diferencia um bom gestor de um mau gestor. Então, essa é uma situação muito simples, isso é uma ação muito simples de ser feita e os resultados serão sempre positivos, tá? Então, aproveite. Se você não é gestor, mas você gostaria que o seu gestor percebesse da importância de manter os treinamentos, compartilhe esse vídeo com ele, compartilhe esse vídeo com a sua equipe. Deixe seu recado para mim, fala para mim se está acontecendo, se o seu gestor está desenvolvendo você, se você é gestor, se você está desenvolvendo a sua equipe, vamos compartilhar o nosso conhecimento, isso vai ajudar todos nós. Se você estiver utilizando alguma ferramenta para fazer esse tipo de trabalho com a sua equipe nessa época de quarentena, deixa aqui escrito na parte de comentários, isso vai ajudar todos os outros gestores públicos, tá? Te vejo no próximo vídeo, por enquanto é só, até mais!